Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui no nosso canal Resenha Rubro-Negra, conversando mais um pouquinho sobre Mengão com vocês. Bom, sobre o jogo do Inter, hoje mais tarde com o Flamengo, a gente já falou coisa pra caraca, né? Cá entre nós, acho que vocês já estão sabendo tudo sobre essa partida que vai acontecer às 19 horas. Acho que hoje eu vou até meter um pós-jogo ao vivo. O que vocês acham? Tô em casa mesmo, tô aqui no meu quarto, então terminando o jogo, que quando tá no estúdio é brabo, o jogo termina tarde, aí sair tarde do estúdio pra fazer o pós-jogo é complicado. Mas hoje eu tô no meu quarto, então se vocês toparem, coloquem aí nos comentários, eu posso fazer até um pós-jogo, terminando a partida ali 9 horas, eu entro aqui, a gente fica alguns minutos conversando, batendo um papo sobre os jogadores do Mengão e o desempenho deles lá contra o Internacional de Porto Alegre. Aliás, eu já faço uma perguntinha para vocês. O desempenho deles hoje é uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração? Ou seja, o que eu tô querendo dizer para vocês é o seguinte, o que eles fizerem em campo hoje, a gente deve considerar, a gente deve levar para o jogo contra o Atlético Mineiro? Tipo assim, quem joga bem hoje vai jogar bem necessariamente contra o Atlético? Quem for mal hoje deve ser limado do jogo contra o Atlético Mineiro? Ou vocês acham que a partida de hoje não influencia na partida de domingo? Porque, olha só, hoje a gente pode sair do G4. Se perdermos a partida, vocês sabem, a gente sai do G4. Sair do G4 é alguma coisa preocupante para o jogo de domingo? Cria uma pressão a mais ou vocês acham que não tem nada a ver? Porque saindo do G4 é pré-Libertadores, né? E a obrigatoriedade pela vitória na Copa do Brasil, ela fica um pouco mais evidente, ou não? Até quem me diga assim, Fabrício, vai ser até bom perder hoje, que aí esses caras vão ver que o único caminho de chegar na Libertadores é vencer na Copa do Brasil. Vai ser um estímulo a mais para eles. Então, a minha pergunta para vocês nesses primeiros 2 minutinhos de vídeo, é um estímulo a mais? É uma pressão a mais? É um fator preponderante para fazer com que a equipe caia de desempenho? Afinal de contas, nós não temos um psicólogo nessa equipe, nós não temos quem trabalhe a cabeça desses atletas para momentos adversos. E ao longo desses últimos 2 anos, a gente bem viu que essa equipe, a capacidade de recuperação dela é muito difícil. Eu me lembro da última capacidade de recuperação ser no Brasileirão de 2020, quando a equipe estava muito lá atrás e deu uma arrancada e conquistou o Brasileirão. Ah, Fabrício, 2022 a gente foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Mas ali foi um outro caso. Ali a equipe estava bem com o Dorival Júnior e veio caindo de produção nas finais, né? A gente caiu muito de produção na final contra o Atlético do Paraná, do técnico Filipão, que até o Pedrinho ser expulso, os caras já tinham arrematado 5 vezes no gol do Flamengo e a gente nenhuma. O jogo estava mais nas mãos do Atlético do que na nossa. Graças a Deus, houve a expulsão, deu tudo que deu e a gente foi campeão. Na Copa do Brasil, nós passamos aperto com o Corinthians, né? A gente sofreu muito com o Corinthians. Fomos para as penalidades para ser campeão. Então, no final, a gente já estava meio que decaindo. E agora a gente está na 3ª final de Copa do Brasil consecutiva, finalistas e campeões contra o Corinthians em 2022, finalista contra o São Paulo, derrotados em 2023, e chegamos de novo agora em 2024 contra o Atlético Mineiro, que mostrou uma capacidade de segurar um resultado muito boa quando jogou ontem lá com o River Plate. Mas como eu falei para vocês, isso tudo a gente já viu, isso tudo a gente já conversou. Outro dia eu postei um vídeo, então eu quero falar sobre outra coisa com vocês, tá? Mas opinem aí nessa questão de a perda do jogo hoje, ela influencia até quando, ou a não vitória, ou a vitória do jogo hoje, ela influencia ou não influencia no resultado do jogo de amanhã, do jogo de domingo? Coloca aí nos resultados, nos comentários, por favor. Bom, agora mudando de pau para cavaco, tá? Eu tô até tenso trocando as palavras aqui, porque é isso que eu quero conversar com vocês. E por que eu fico tenso? Porque tem alguma coisa que acontece comigo que atrai uma certa negatividade por parte da diretoria rubro-negra. Eu já vi várias pessoas denunciando várias coisas lá dentro da diretoria e simplesmente não acontece nada. Comigo, eu fui me meter a besta e fui falar dos gastos com treinadores e outras cocitas mais dessa diretoria. Os caras fizeram até derrubarem o canal Verdade Vermelho e Preto Fla Nação VP com 600 mil inscritos. Estamos aqui no Resenha Rubro-Negra remando. Tudo de novo para recuperar os nossos 600 mil inscritos.
Aí agora eu me meti a falar de política, a política rubro-negra. E como que eu me meti a falar de política rubro-negra? Fui conversar com aliados do presidente Rodolfo Landim, com opositores de Rodolfo Landim, com opositores de Landim e de BAP, opositores e aliados de Dunche, o mesmo pro Valim, o mesmo pro Maurício. Aliás, o Maurício não tem opositor, né? O Maurício é o cara que todo mundo gosta. Todo mundo. Do Landim, do Dunche, do BAP, do Valim, todo mundo gosta. Só não vota nele, mas todo mundo gosta. Então ele não tem opositor. Ele tem pessoas que estão em correntes diferentes, mas oposição não. E agora eu fui falar de política e as verdades incomodam pra caraca, né? Quando você fala uma verdade numa época eleitoral que pode fazer algumas situações darem errado, você acaba sendo punido. E eu fui punido de novo. Em outubro do ano passado eu perdi meu canal. Em outubro agora eu perdi outra coisa que vocês já devem estar sabendo, já devem estar de fato, compraram a minha vaga, essa diretoria comprou minha vaga, enfim, não vou falar muito sobre isso não, porque eu já perdi muito, muito mesmo, levando a verdade para vocês. Esse lema de falar a verdade doa quem doer, tem hora que eu acho que isso é sensacional, porque é o meu princípio, é a minha índole, mas tem hora que eu acho que é de uma burrice horrorosa. Tem hora que eu acho que se eu falasse mais, Neymar é um passo do Flamengo, sabe, se eu trouxesse mais esse tipo de notícia pra cá, talvez eu tivesse muito mais inscritos. Parece que a galera gosta de fuzuê, de auê. Talvez se eu tivesse gravado um vídeo cantando com a camisa do Botafogo, talvez eu tivesse mais inscritos aqui. Mas eu decidi que eu queria qualidade e que eu queria falar a verdade. Eu falava sempre assim, que um dia o canal vai acabar e o meu legado vai ser, pô, aquele gordinho lá sempre falou a verdade. Mas quem diz que eu quero que o canal acabe? Quem diz que eu consigo encerrar as atividades do canal? Bom, mas nessa linha de falar a verdade, doa quem doer, já com o fiofó trancado, com medo do que pode acontecer, outro dia eu coloquei um vídeo aqui no canal do Rodrigo Dunche de Abranches falando o seguinte, que o Marcos Braz iria estar com eles no ano que vem no conselho. Melhor do que eu falar, veja aí o Dunche falando. E o Marcos vai estar com a gente, mas vai estar com a gente num conselho. E o Marcos vai estar com a gente. E o Marcos vai estar com a gente. E o Marcos vai estar com a gente. E o Marcos vai estar com a gente, mas vai estar com a gente num conselho. 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 Viram só? Ele falou. Não é o pai aqui. É ele. Ele falou. Bom, depois desse vídeo aí, que rolou em muito lugar e tal, da minha matéria, no jornal também, que eles viram e tudo mais, reclamaram bastante. Reclamaram muito, xingaram muito. Aí, ontem, o Dunche deu uma entrevista pro canal da Raíssa Simplício. Aliás, Raíssa, beijo no seu coração. Excelente, excelente jornalista. Tá aqui na descrição o link para vocês verem a entrevista completa no canal dela. Ela cedeu a imagem que eu vou mostrar para vocês aí agora. Lá no canal dela, o Dunche falou duas coisas para mim que são fundamentais. Primeiro, que profissionalização é perigoso. Acho que vocês vão escutar de novo. Vou falar bem pertinho do microfone aqui, para que não haja dúvidas. O Dunche falou que a profissionalização é perigosa. A profissionalização total do futebol é perigosa. Você que está aí do outro lado, pedindo para que se profissionalize o futebol do Flamengo, que entregue o futebol do Flamengo a um diretor competente de futebol, Rodrigo Dunche de Abranches disse que dar plenos poderes a um diretor é perigoso. Ele falou que aconteceram coisas escandalosas quando o Flamengo tinha um diretor, na época do Eduardo Bandeira de Melo. Então, escutem bem o que eu tô falando. Ele falou que profissionalizar o futebol totalmente é perigoso. É perigoso. Mário Andrade. O Dunche falou que profissionalizar o futebol do Flamengo é perigoso. Vocês estão me entendendo ou não? E ele disse que o Conselho de Futebol do Flamengo vai continuar existindo sim, e não negou em momento nenhum a participação do Marcos Braz nesse conselho. Pessoal, a ideia é falar sempre a verdade, sem passar pano para ninguém.
sem ser partidário de um, de outro, não sou. E o dia que eu vou falar, isso daqui é minha casa, eu levantei e eu caí com um canal. Tô tentando levantar e se tiver que cair, eu vou cair com esse canal. Sou eu, tá ligado? Então eu não preciso ficar de joguinho com você que tá aí do outro lado, não. Se eu fosse pró-BAP, eu falaria, sou pró-BAP. Se eu fosse pró-Dunch, eu falaria. Se eu fosse do Maurício, eu falaria. Só que eu não sou. Porque eu enxergo nessa eleição, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Entre a cruz e a caldeirinha. Tá ligado? Não tem pra onde correr, irmão. Não tem. Então não preciso ficar fazendo joguinho de cena. Tô mandando a real pra vocês. Não tem patrocinador do Flamengo me bancando. Não tem bet me bancando. Não tem dinheiro aqui e nunca vai ter me mandando falar que eu penso isso ou aquilo. Então eu vou mandar a real. Cara, votar no Dunch é uma faca de dois legumes. Porque se de um lado você acha que vai ter a segurança de ter seu estádio próprio, que aliás eu falei num vídeo aqui mesmo, ontem ou antes de ontem, como que eles querem montar a receita para construir o estádio, que é antecipando name rights, antecipando venda de cadeiras cativas, antecipando camarotes. Se você não viu, no final do vídeo eu vou colocar aqui, sabe, nos 20 segundos finais, aparece aquele quadradinho lá. Você vai clicar no quadradinho do vídeo e lá eu vou te explicar como eles pretendem conseguir dinheiro para construir o estádio. Tudo dinheiro antecipado. É difícil conseguir dinheiro antecipado. É difícil vender um sonho tão caro assim. Ainda mais quando o sonho é seu, não é dos outros. Não é de quem vai investir. Mas essa é a concepção de conseguir dinheiro para o estádio. Tem muita gente achando que só o Dunch vai construir o estádio. Porque foi o Rodolfo Landim que assinou lá. O Dunch, ele vai construir o estádio igual qualquer outro presidente que entrar lá vai. Tá assinado. É obrigação. Tem um time, inclusive, para construir o estádio. Então, a mentira que está sendo dita é: só o Dunch tem compromisso com o estádio. Não, só o Dunch tá falando que vai fazer estádio, apesar de não falar como. Mas eu já trouxe aqui para vocês, se vocês quiserem ver no vídeo, daqui a pouquinho vocês vão assistir, vão saber como, porque a gente apurou, a gente vasculhou e a gente trouxe com exclusividade para vocês. Agora o BAP também quer construir o estádio. O que ele não faz é mentir. Ele é aquele tiozão da Fanta, tá ligado? E da década de 90, que anda com a pochete e fala tudo. Sincerão, é ele. Ele só falou que não vai comprometer o departamento desportivo do Flamengo para construir estádio. Tem muita gente que tá me assistindo agora que ficou pé da vida quando o Bandeira comprometeu o departamento esportivo para sanear as dívidas. E agora você quer que comprometa o departamento desportivo para construir estádio? Não. Nós queremos estádio e resultado. Eu não quero ficar igual o São Paulo, 17 anos sem ganhar um título, porque construíram o Morumbi. Ou que nem os torcedores do Corinthians, que era campeão do mundo, construíram o estádio e nunca mais ganharam nem vaquinha, nem pingo. Não. Tem que ter as duas coisas. Então tem que ter um projeto bem montado para que aconteça as duas coisas. Agora, nenhum dado do terreno, nenhuma conversa do terreno foi repassada ao Maurício ou ao BAP. Como que eles vão fazer alguma coisa se eles não sabem quando a prefeitura vai tirar a instalação de lá? Como é que eles vão botar uma empresa lá para fazer um estudo de terreno se ainda tem um montão de coisa funcionando lá? E se o Rodrigo e o Landim não deixam eles entrarem lá para fazer absolutamente nada? Estão entendendo? Como é que os caras vão garantir para vocês? Não, eu vou construir. Se eles não sabem o que foi acordado com a prefeitura, porque não foi passado. Se eles não sabem como que é o contrato, como que é o terreno. Os caras estão jogando limpo. E quando eu digo os caras, estou falando só do BAP, não. Estou falando do Maurício também. Então os caras estão jogando limpos. Vamos ver. Quando eu entrar, eu vou ver o tamanho do negócio e aí a gente vai planejar. Aí vocês já querem dizer que os caras estão falando que não vão construir. Não é assim. Não é assim. Os caras só não querem jogar o Flamengo na lama para construir o estádio. A coisa tem que andar direitinho. É o nosso sonho. A que custo? A que preço? Não. Vamos, já tá o terreno, tá aí, beleza. Então vamos construir o nosso sonho na moral, sem voltar para a época das vacas magras do futebol. Até porque nós temos um departamento de futebol caríssimo. Só no ano de 2024 foi investido mais de 360 milhões de reais em contratações. Como que você vai manter isso? Não é só resultado desportivo. Se você usa recursos do clube para o estádio, você começa a dever funcionário, dever jogadores, perder jogadores a preço de banana.
E você destrói um trabalho que foi começado lá em 2013, que vem dando frutos até agora. Irresponsável no comando do Flamengo eu não quero, não sei vocês. Aí sabe o que vai acontecer? Quando chegar na pendenga, que o negócio estiver feio, gente, infelizmente a SAF é o caminho. E aí nós vamos ter que engolir uma SAF. Estão entendendo? O Landim não vai sair. O Braz não vai sair. Eles vão permanecer no Flamengo, um no conselho, o outro como CEO. Braz vai para o conselho, Landim vai ser CEO do clube. Então eles não vão deixar o clube. Eles vão continuar. E aí o Dunche não vai profissionalizar o futebol. Veja aí. Que pela experiência do passado, você profissionalizar 100% o departamento de futebol é arriscado também. Você profissionalizar 100% o departamento de futebol é arriscado também. Você profissionalizar 100% o departamento de futebol é arriscado também. Que viagem é essa, velho? Você dá poder demais a um diretor, como foi no caso do Rodrigo Caetano, não é legal. É um risco. Então a gente acha que tem que ter um olhar da diretoria sobre, especialmente, esse conselho funciona nas contratações de treinador. Então assim, é importante um olhar sobre essas contratações. A gente vê se realmente o que está vindo está de acordo, fazer umas perguntas, ver como é que é, para não ficar muito solto. Então a gente quer manter o Conselho do Futebol. Errou! Sabe por que ele não vai profissionalizar o futebol? Sabe por que a profissionalização do futebol ela é perigosa? Ele falou do Rodrigo Caetano, vocês viram? E eu nem sou fã do Rodrigo Caetano, cara. Sabe por que a profissionalização é complicada? Sabe por que ela é perigosa? Porque o profissional que estiver lá, ele não vai ser Flamengo. Ele vai ser profissional do futebol, de um clube profissional de futebol. Então ele vai rezar a cartilha do profissional. Ele vai implementar aquilo que a cartilha de um profissional demanda, sem jeitinhos. E se os caras começarem a dever jogadores, se os caras começarem a não investir no departamento, se os caras deixarem o departamento sucatear por conta de estádio, o cara vai sair e vai botar a boca no trombone, porque o profissional não tem rabo preso. Quem é profissional não tem rabo preso. O cara vai sair e vai falar, tô saindo por isso, isso, isso e isso. E vai ficar ruim pra eles. Porque a ideia deles não é mais 3 anos. A ideia deles são 6 anos de Dunche, depois volta mais 6 anos de Landim, quem sabe mais na frente, mais 6 anos de Braz e se perpetuar no poder. Essa turma, quando entrou no Flamengo em 2013, falou que o projeto deles para o Flamengo é de 35 anos de governança. Nós estamos nos primeiros 6. Faltam 29 anos para esses caras, no plano deles, deixar o Flamengo. E quando eu falo esses caras, eu me refiro a Landim, a Braz, a BAP, a Dunche, a Valim. Todos eles estavam juntos. Estão separados agora. Terminou as eleições? Que demore 1, 2, 3 meses. Vão estar todos juntos novamente. Todos. Não tenham dúvida disso. Então, pessoal, tá na hora de abrir os olhos. Tá na hora de ver o que é mais seguro e o que não é. Segurança mesmo é o Maurício Gomes de Matos pelo plano de governo que ele mostrou. Eu já vi, o pessoal do Dunche já me mandou deles. O Dunche não vai falar comigo. Pode ter certeza que ele não vai falar comigo. Podem ter certeza. Pediram para que eu ligasse para assessoria agora em novembro para marcar a data. Ele não vai querer dar entrevista para mim. Eu aposto com vocês. Ele não dará entrevista para mim. Se der, o couro canta. Se der, ele desliga a câmera. Porque eu vou perguntar mesmo. Como eu apertei o BAP aqui. Eu não tratei o BAP como um convidado. Eu tratei o BAP como um interrogado.
que é o que a gente tem que fazer para saber as intenções desse cara de verdade. E o BAP se saiu muito bem, diga de passagem. O Dunch, eu duvido que ele senta na mesma mesa que eu para conversar. Mas vou tentar. Tá? Mas vou tentar. O plano de governo do Maurício é excepcional. Excepcional. Se ele tem calibre para fazer tudo que ele botou no papel, são outros 500, é uma avaliação que vocês têm que ter. E aqui eu vou falando para que vocês tenham as ideias, para vocês poderem repassar para os amigos, para as amigas que votam e que conhecem gente que vota, para os caras entenderem. Os vídeos falando sobre política dos nossos canais é importante demais. Até porque qualquer hora eu posso cair. Qualquer hora eu posso ser derrubado. Em outubro do ano passado eu perdi meu canal. Em outubro desse ano eu perdi outra coisa. Tudo graças à política rubro-negra. Então, espalhem tudo que eu tô falando. Eu não quero induzir nem para um lado nem para o outro. Eu quero que você tenha certeza de que na hora que você for lá votar ou na hora que você for postar alguma coisa nas suas redes sociais e for influenciar alguém, que você faça com a verdade, com a honestidade dos fatos que estão presentes para vocês. Vocês têm que saber de tudo. De tudo. Custe o que custar. Mesmo que custe o meu trampo. Tamo juntos? Curta, comenta, compartilha. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negra.